Então eu vou fazer uma gravação para vocês poderem posteriormente dar uma olhada. Então, bom dia, pessoal. A atividade de hoje, como eu havia falado anterior, é uma atividade essencialmente prática. Vocês veem esses dias anteriores aí tendo as orientações e elaborando algumas atividades junto com o professor Alexandre, falando sobre a questão térmica, né, e entendendo bem os climas, subclimas e etc., algumas técnicas. E hoje nós vamos trabalhar em cima de uma atividade prática, que é a atividade 3, que ela já está postada lá no AVA, e eu acabei de postar também o arquivo lá no grupo do WhatsApp, para que vocês possam ter acesso com facilidade. Essa atividade é a atividade que vocês vão realizar em equipe, as equipes já formadas, né, pelo professor Alexandre, e eu vou fazer as orientações, explicações a partir da leitura conjunta com vocês do enunciado da atividade número 3. Deixa eu pregá-la aqui para que a gente possa ver. Se não tiver em tela, vocês me avisem, por favor. Está em tela já? Já está em tela. Então, o que nós vamos fazer na atividade 3? Uma análise crítica da casa cubo que vocês desenvolveram na maquete. Aqueles que não desenvolveram a maquete, a gente pode ver um outro objeto que vocês vão fazer análise crítica. Pode ser uma mesma maquete de uma equipe, não tem problema, ou pode ser um projeto que já exista elaborado para trabalhar em cima disso. Então, a ideia é pegar algo já executado, no caso, o modelo tridimensional físico, a maquete, para fazer os estudos em relação ao conforto térmico. Então, considerando que os estudos do conforto térmico visam estabelecer ou analisar as condições que avaliem ou ajude a concepção de um ambiente térmico adequado à ocupação humana e as atividades ali exercidas, elabore a seguinte análise. Então, vamos considerar que aquele ambiente ele precisa ser adequado à ocupação humana e às atividades que vão ser exercidas ali. Então, a princípio, a casa cubo ela é um ambiente para que alguém use ele de alguma forma. E aí, vocês precisam descrever qual é o uso que vocês imaginam que foi dado a eles. Um fez um apartamento, outro fez uma sala, e aí cada um vai descrever de acordo com a sua proposta. Certo? Bom, então, a partir da leitura e interpretação da carta bioclimática e dos painéis bioclimáticos que o Alexandre trabalhou com vocês, da cidade de Viana, aqui eu botei umzinho, porque a ideia é que vocês usem, mesmo sendo em Viana, utilizem os dados de Vitória, que é a cidade mais próxima, pois é a que tem os dados mais acessíveis. Então, vocês vão pegar os dados referente à Vitória para considerar a análise crítica da casa cubo que vocês construíram em maquete, que foi produzida por uma das equipes nesse semestre. Certo? Então, ela, a princípio, é de uma pessoa da Shirley, em um terreno com inclinação, lá em Viana, e vocês propuseram uma casa cubo nesse terreno. Esse terreno está localizado em relação ao norte magnético e nela interfere todas as questões do clima. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Tem aqui 3 pontos. O primeiro, vamos fazer uma descrição
da carta bioclimática apresentando os dados climáticos da cidade de Viana, no caso de Vitória, onde está localizado o terreno no qual a Casa Cubo foi implantada. O que vocês vão fazer aqui? Apresentar a carta solar da cidade e mostrar também a média de temperatura ao longo dos anos. B. Apresentar a porcentagem de ocorrência do vento, bem como suas velocidades médias para as 4 estações do ano, representando-as em esquema. E C. Se tiver outros dados que vocês acham que são relevantes, deve colocar aí. Então, no número 1, é uma descrição do ambiente climático, do que acontece. Certo? Aí eu coloquei para vocês um trabalho que foi feito em outra instituição, que vocês podem usar como referência, tá? Então aqui ela vem a análise climática, fala da carta, tem um texto dizendo do percentual de ventos, certo? Deixa eu pegar aqui e coloca análise climática da cidade, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Ela colocou 6 meses aqui. Se vocês quiserem, vocês podem usar as estações do ano como tem lá. Certo? Bom, então aí vocês fizeram a etapa 1. Segundo, descrever a edificação Casa Cubo. Ou o outro objeto que quem não fez, não quiser utilizar a Casa Cubo, né, pode utilizar. O que vão fazer? Qual é a relação da implantação da Casa Cubo com o norte magnético? Indicar o norte magnético no terreno. E aí pode ser um croquis, mostrando a implantação da Casa Cubo no terreno e a relação com o norte magnético. Marcar ali a indicação, aquela setinha com N, para onde que tá o norte magnético. E descrever a Casa Cubo, identificando o uso usuário a qual foi destinada e também a setorização. Vocês podem ver que no trabalho que foi feito, que vocês têm como modelo aí, tem aqui uma descrição da casa que eles analisaram. Obviamente que a Casa Cubo é imaginária, né? Vocês podem também imaginar o que foi. Setorizando, aí setorizaram. Para que isso aqui? Para vocês analisarem a relação da temperatura para cada ambiente que vocês pensaram. Fluxo, como é que se dá, né? Os acessos, por onde que entra, e a circulação. Como que se dá que tem uma circulação vertical, a gente também tem uma circulação vertical e horizontal. Beleza? Bom, aí vocês vão fazer uma descrição da Casa Cubo. Então, primeiro, número 1, uma descrição da situação climática, onde está implantada a Casa Cubo. E segundo, descrever como é a Casa Cubo que vocês vão analisar. Bom, sabendo o clima, sabendo os dados climáticos e sabendo as características da casa, vocês vão fazer a análise crítica. Através de texto, desenho e imagem, por exemplo, vocês podem usar as fotos da maquete, apresenta uma análise crítica do conforto e desconforto térmico da Casa Cubo. Então, vocês vão analisar e descrever quais são os pontos negativos que vocês acham que deveriam ser eliminados da proposta que vocês fizeram. B. Descrever os pontos que são mais ou menos, parcialmente positivos, e que devem receber algumas adequações climáticas que vão ser trabalhadas, que podem ser trabalhadas numa proposta. E C. Falar o que é positivo que vocês devem manter. E aí, neste caso, vocês devem usar a carta de Givoni. Daqui a pouco eu vou mostrar para ele. Certo? Então, vocês vão falar assim, nessa casa, isso aqui é ponto negativo, porque essa parte ficou voltada para o sol da tarde, essa aqui é positivo, porque tem uma abertura de ventilação, não sei.
vocês vão fazer uma análise disso aí a partir daquele modelo. Né? E esse modelo vocês podem usar a partir, deixa eu pegar aqui, só um minuto. Ó, essa aqui é a carta, e aí como vocês sabem que tem a área de melhor condição, né? Alexandre já falou isso com vocês, é o número 1 aqui, zona de conforto. Eu tenho, aqui tem a temperatura, aqui tem a umidade, então verificar durante o ano quanto tempo ocorre isso, essa temperatura que está aqui dentro, né? Onde que está no 7, no 8, seja lá onde for, vocês podem analisar. Aqui são as cartas solares, desculpa, a posição do vento, a frequência que ocorre, aqui tem os pontos cardeais e a quantidade percentual da ventilação que acontece na primavera, verão, outono. E aqui são as velocidades que existem, certo? E aqui eu coloquei as estações do ano de 2020. Então, mas é muito próximo a isso, o que muda é o horário. Então, vocês têm o outono, que começa em março e termina em junho, inverno. Vocês podem fazer essa análise para o ano de 2020, que já terminou, tá? Usando essas datas para identificar os tempos. Por exemplo, no outono, que é de 20 de março a 20 de junho, ocorre tudo que tiver em verde. Então, nós temos uma predominância do vento nordeste no outono, certo? Desculpe, uma predominância do vento, isso aí, quantidade maior de vento, né, que chega a 7 metros por segundo, o vento nordeste, e nós vemos que ele, no outono, o mais frequente ocorre no vento sul, tá vendo? No outono, no vento sul. Mesmo o vento... não, é o vento sul também aqui. Vento sul e nordeste ocorre bastante no outono. Aliás, ocorre todos os ventos, só que com a maior frequência é o vento sul e sudeste, sudoeste e sul. Certo? Então, aí vocês devem desenvolver isso, produzir uma apresentação em PowerPoint e postar no Marva. Por equipe, o grupo já está lá definido, até 7 horas da manhã do dia 13, terça-feira. Certo? Sugestão. Aqui tem umas dicas para vocês. Ó. Vocês podem pegar a maquete e fazer um estudo para perceber a qualidade da iluminação natural no interior dos ambientes. Coloca a maquete debaixo do sol, numa área externa, voltada para o norte, correto, e fotografar os ambientes por dentro, certo? Para ver o que acontece. Você também pode usar isso aqui para fazer uma comparação da iluminação em diversos horários do dia, certo? Então, iluminação e sombra, obviamente. Fotografar a maquete em 3 horários diferentes, às 9 horas, às 12 horas e às 15 horas, para ver onde o sol bate e onde faz sombra. E se o sol entra com excesso dentro da maquete ou não. Então, pega ela, acha o norte magnético, vocês podem usar até a bússola do celular, que tem uma lá, e achar o norte magnético, casar o norte magnético com o norte do terreno, colocar lá e fotografar, num lugar que bate bastante sol, às 9 horas da manhã, fotografa a maquete toda para saber o que acontece, ao meio-dia, veja o que acontece, e às 15 horas, veja o que acontece. E aí vocês podem usar essas fotografias, né, para fazer as análises que vocês têm, porque uma é a partir dos dados e é uma análise abstrata a partir do que vocês têm. Essa análise aqui é uma análise física concreta, né, que você tem um objeto funcionando ali. Por isso que é importante
a maquete para que vocês tenham, além do conhecimento teórico ou abstrato, que é feito na imaginação, através da representação de desenho, de gráfico, também uma percepção do que ocorre fisicamente, de forma concreta. Então, deixa eu ver aqui. O professor Alexandre passou isso aqui na aula passada para vocês, e vocês devem levar em consideração o conforto técnico aqui. Ele fez uma comparação com uma vestimenta e tal, e a zona de conforto, tá vendo? Temperatura vezes porcentagem de umidade relativa do ar. Então, que áreas da casa condiciona a zona de conforto? E qual área da casa condiciona o calor ou frio? Se é que tem frio aqui na nossa região. E aí, ver especialmente esse gráfico número 1 aqui, que é a temperatura. Em Vitória tem uma temperatura de, sei lá, em junho, de 20 graus. E tem uma umidade nessa época de 10 graus. Então, está na zona de conforto. Então, como é que está a situação lá? E aí tentar ver, especialmente, o que consegue encaixar dentro da zona de conforto e o que está fora disso aí, para ver se precisava de ter alguma técnica de ventilação ou resfriamento ou aquecimento, seja lá qual for. Zona de conforto, tá vendo? Qual é a zona de conforto que tem no projeto que vocês fizeram? Ou não? O que vocês acham que poderia mudar? Veja, a próxima atividade que eu vou elaborar com vocês é uma proposição para uma nova casa cubo, que resolva os problemas, mas por enquanto é só análise, tá? Então dá uma estudada nesse material que o professor Alexandre viu, mostrou para vocês, explicou direitinho para que vocês possam encaixar a casa cubo dentro desses gráficos aqui. Beleza, pessoal? Tudo certinho? Alguma dúvida, algum esclarecimento? Por enquanto não, professor. Aí vocês devem dedicar o tempo de nossa aula de hoje para reunir os grupos e planejar e começar a elaborar isso que está passando para vocês, tá? Tá bem? Bom, Ok, professor. eu gostaria que, se fosse possível, nós vamos ter novos desafios à frente, e eu gostaria que vocês respondessem um questionário para eu poder planejar o próximo desafio, tá? Então eu vou colocar ele aí. Tira um tempinho, por favor, e respondam a ele. Eu vou colocar lá também no WhatsApp, para que eu possa ver qual é a realidade de vocês em relação ao próximo desafio que vai existir. Tá bom? Responda com calma isso aí, sem pressa. Eu vou ficar aqui online até as 11 horas de hoje, e qualquer esclarecimento e qualquer questão que vocês desejam, é só me chamar, que eu estou a posto, tá bom? Sinacé, bom dia. Tá me ouvindo? Oi, peraí, deixa eu... Oi, tá me ouvindo? Tá bem baixinho, Natália, se eu puder aproximar mais. Espera aí, rapidinho, só um minuto.
Eu não sei se eu entendi bem. A Natália pediu que eu esperasse um pouco. Professor, eu não estou conseguindo aumentar o volume, então eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, pode ser? Mas estou ouvindo, do jeito que você está falando, estou ouvindo bem. Ah, tá, beleza. O que eu ia perguntar? Eu, a Josi e o Otávio, a gente fez um novo grupo, né? Porque a nossa turma, na verdade, é a turma da noite, e a gente está pagando essa matéria. E Sim. aí a gente não tem essa maquete. De que forma a gente poderia fazer esse trabalho? Você pode pegar uma maquete do próprio colega que está aí com você de manhã, ou uma maquete da noite. Não, mas ninguém que está comigo no grupo é da manhã. Aí é o pessoal todo da noite. Eu não tenho certeza se eu ainda tenho maquete lá em casa de quando eu fiz. Tem muito tempo. Mas eu posso procurar, posso ver se a Josi também tem. Ou Otávio. Você pode pegar emprestada uma maquete da Nath, própria... Nath, qualquer uma. eu acho que eu tenho maquete em casa. Ah, beleza. Nath, eu acho que eu tenho maquete em casa. Se eu não tinha, que nós fizemos semestre passado da professora Lília, eu te confirmo até à tarde. Beleza, então. Era isso que eu queria falar, professor, para saber como que a gente ia fazer. Tá bom. Então, você não precisa necessariamente ser a própria maquete do grupo que você trabalhou. Vocês podem pegar de outra, né? Pode pegar da turma da noite, pode pegar uma emprestada. Tem muita gente lá do curso de engenharia que disponibilizou a maquete para esse uso, entendeu, Natália? Entendi. Então, fique à vontade de escolher qualquer uma, mesmo que for uma maquete da sua turma da manhã, de uma equipe que já está fazendo. Não tem problema, pode ser uma mesma maquete analisada por duas equipes, entendeu, Natália? Entendi sim, professor. Obrigada. Ah, fique à vontade aí de escolher a que você achar mais possível, mais fácil para você, tá bom? Ok, tá bom. Então tá bom, então. Obrigada. Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui, que me coloco à disposição de vocês, tá bom?